Oração é coisa de cristão, é uma parte indispensável na vida de qualquer seguidor de Jesus. Quem quiser trilhar o caminho da salvação, eis aqui o último ponto. Se fortaleça no Senhor, vista as armaduras, mas não deixe a oração de fora. Uma parte indispensável na nossa caminhada, indispensável dos nossos equipamentos. Então veja bem, como é que eu vou me fortalecer no Senhor? Como é que eu vou vestir as suas armaduras se eu não tiver uma vida de oração? Eu falei que às vezes a gente pode estar se sentindo cansado. E queridos, sejamos sinceros conosco. Nós estamos nos sentindo cansados. Eu te pergunto, esse cansaço é unicamente físico, por causa dos problemas que nós enfrentamos, ou esse cansaço tem um pano de fundo espiritual? Ou seja, como é que um lutador é vencido? Ou um atleta? Ele já tem aquele hábito, né, de fazer aquelas atividades físicas, o seu corpo físico é resistente diante daquelas atividades. Mas sabe como é que ele vai ser vencido? Ele começa a parar. A UFC, que está tão na moda, né? A gente, às vezes, tem gente que não gosta, aquela agressividade. Enfim, não vou discutir essas questões. Mas aí o lutador começa a parar de treinar. Já estou bom, já sei, já sou campeão, já tenho um cinturão. E aí ele começa a parar de treinar, ou vai ficando mais velho também, né? No caso do lutador, de alguns atletas, futebol, etc. O que vai acontecer com essa pessoa? Ele não vai ter mais o mesmo rendimento. Ele vai se tornar fraco. Eu creio para mim que muitas das nossas fraquezas, muitos dos nossos desânimos, eles não são somente pelos nossos problemas, lutas ou tentações. Não é um cansaço físico, mas muitas vezes é um cansaço espiritual, a falta do renovo de Deus em nossas vidas. Experimente para você ver e depois você vem me dizer se não é uma verdade. Há um texto em Isaías que diz que aqueles que buscam, que esperam no Senhor, voarão como águias. Os jovens se cansam, mas aqueles que estão no Senhor não se cansam. Ou a palavra de Deus está mentindo, está nos enganando, ou nós estamos sendo enganados com as nossas canseiras, com as nossas preguiças. Sabe o que o texto diz? Orem no Espírito. A ideia aqui é uma ação contínua. Enquanto você vai vestindo cada equipamento, cada armadura, eu tenho que fazer isso com oração. Enquanto eu vou lendo a palavra de Deus, eu tenho que fazer isso com oração. Enquanto eu vou ter aquele dia de jejum, eu tenho que fazer isso com oração, porque senão é uma dieta. Senão é apenas um dia que você não quer comer. Se a oração, o propósito de estar na presença de Deus não fizer parte da nossa vida, gente, se torna algo vazio. Quem sabe o texto finaliza colocando a oração aqui, e eu não penso como hierarquia, que é a parte mais baixa, eu penso que é a base. Tudo que nós fizermos aqui, se a gente não fizer com oração, não vai ter força na nossa vida. Não existe vida com Deus se não tivermos oração. Não existe uma família fortalecida se não tiver oração. Não existe uma pessoa que vai enfrentar as batalhas, ser inabalável se não tiver oração. Não existe alguém que quer servir a Deus se não tiver oração. Eu já falei várias vezes e repito, a nossa célula, as pessoas, a coisa que eu mais me pego, e Deus sempre me cobrando, é a mesma coisa, jejum e oração. Ninguém vai ver isso, né? Ninguém te vê orando, muito menos de madrugada, mas a palavra de Deus nos ensina o tempo inteiro da importância da oração. Repara o versículo 18, que ele fala, orando em todo tempo, olha a palavra todo, sempre, né? Orando em todo tempo, com toda oração, com toda perseverança, por todos os santos. Isso mostra a integralidade que nós precisamos praticar a vida de oração. Como nós precisamos nos envolver nessa vida com Deus. A esposa que se coloca na brecha, clamando pelo marido. O marido que se coloca na brecha, clamando pela esposa. O casal, os pais que se colocam na brecha, clamando pelos filhos. A família que se coloca na brecha, buscando a graça de Deus. O jovem que se coloca na brecha, o filho, orando por seus pais. É assim que a igreja vai ser vitoriosa. A igreja que está na brecha, clamando pelos seus líderes, clamando por uns aos outros, clamando para que o reino de Deus seja estabelecido. É na vida de oração.